Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Estamos lendo e comentando juntos a carta de Paulo aos Gálatas e hoje chegamos no capítulo 5. E Paulo vem tratando daquela questão de confiar na própria carne, né, por guardar a lei. Eu comentei domingo passado, há uns 2 domingos eu vim falando sobre isso, do engano, que é acreditar que a salvação tem alguma coisa a ver com a nossa obediência à lei. E hoje eu quero ler o capítulo 5 e comentar com vocês, tem coisa muito interessante aqui. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daqueles que vos chamou. Não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz é aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Olha que interessante essa declaração no versículo 4. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vou ler de novo. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Bom, aqui Paulo continua, tentando mostrar o engano, que é a crença que nós precisamos obedecer à lei, seguir a lei, ser fiel à lei, para sermos justificados. E ele é muito claro aqui, que quem confia na lei, e ele fala aqui no verso 9, um pouco de fermento leveda toda a massa, que quem confia na lei está separado de Cristo. Verso 4, separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Essa questão, essa ideia de que nós nos tornamos justos pela obediência da lei, ela é enganosa, porque a única coisa que isso traz é orgulho, é vaidade, é aquele sentimento de ser melhor do que os outros. Por isso ele fala aqui, porque toda lei se cumpre, olha só, numa só palavra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a diferença, que Paulo fala
Ele chama isso em certo lugar de lei de Cristo, que é a lei do amor. Então todos aqueles que foram realmente salvos, no sentido de que realmente tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, que tiveram entendimento da sua cruz, da chamada vergonha da cruz, né? Por que vergonha da cruz? Porque isso é muito claro. Não existe nenhuma vanglória na justificação. Nós não somos justificados pela obra da lei, pelas obras da lei, né? Nós não somos justificados por ser mais obedientes que os outros. Nós somos justificados por Cristo. Ele deu a sua vida por nós, para nos tornar justos. Agora, se realmente experimentamos isso, se realmente tivemos aquele encontro verdadeiro com Deus e o seu Espírito em nós nos concedeu o dom da fé, da confiança naquilo que Jesus fez, então esse mesmo Espírito faz com que nós amemos-nos uns aos outros. Porque esse é o cumprimento da lei. Enquanto que havia ali já naquele tempo, pessoas que tinham aquela ideia que eu já mencionei aqui, né? De que Jesus era o Messias dos judeus. Então, os gentios precisavam se tornar judeus, circuncidando, e depois aceitar o Messias e ser fiel à lei. Eles continuam no mesmo engano. Porque a lei não foi dada a não ser para mostrar que somos pecadores. A lei não foi dada com outra razão, com outro objetivo, que é revelar como somos pecadores. Eu comentei isso já aqui com vocês, né? Que duas coisas, no mínimo, acontecem com quem acredita que precisa ser obediente, né? Fiel à lei de Deus. A primeira é esse sentimento de julgar os outros, de ser melhor do que os outros, de estar acima dos outros. E o outro engano, semelhante a esse, que decorre desse, é que a pessoa vai viver em hipocrisia, porque ela não vai conseguir obedecer à lei. Ela não vai. Mas ela então vai começar a se justificar, a fazer desculpas. Aos olhos dela mesma, ela é fiel. Aos olhos dela mesma, ela é mais fiel do que os outros. E isso traz o homem de volta ao pecado. Porque o que é o pecado? O pecado é o domínio do ego. Pecado é o egoísmo humano, domínio do ego. E é o ego que procura se justificar pelo seu próprio esforço. Isso é muito importante. O grande objetivo da lei era levar os homens a compreender que precisavam de um Salvador. De que nós não podemos, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria capacidade, pela nossa própria fidelidade, confiar que seremos salvos por isso. A nossa fé tem que estar em Cristo e não em nós, na nossa fidelidade. Então, aqui quando Paulo fala um pouco de fermento levando a toda a massa, me faz lembrar aquela vez que Jesus falou aos discípulos: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. Porque esse é o grande fermento, a autojustiça. E a autojustiça nos faz devorar uns aos outros, porque nós começamos a apontar o dedo, nós começamos a dizer que o outro não é fiel, que nós somos mais fiéis, e começamos a confiar nessa fidelidade para a salvação. Não é à toa que quando Jesus disse que muitos do último dia chegarão a ele e dizer: Senhor, profetizamos em teu nome. Senhor, fizemos milagres em teu nome. Senhor, expulsamos demônio em teu nome. E o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Esse texto é muito claro, de que se comparecermos diante de Deus confiado nas nossas obras de justiça própria, porque é isso que está por trás desse ensino, da necessidade da obediência da lei, da necessidade da fidelidade, nos faz tirar os olhos de Cristo, autor e consumador da nossa fé, e colocar os olhos em nós, e consequentemente julgarmos uns aos outros, porque começamos a acreditar que somos melhores do que os outros. Então isso é um grande engano, e é sobre isso que Paulo está falando, né? E eu gosto muito desse versículo 14, porque toda lei se cumpre
numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa interessante. Paulo diz aqui que toda a lei se cumpre nisso aí. E é isso que Deus requer de nós. Que nós, primeiramente, conheçamos o seu amor, porque se realmente conhecemos o amor de Deus que morreu por nós, nós sendo ainda pecadores, que nos deu a graça, que é um dom imerecido, não tem nada a ver com merecimento, nós também passamos a ver o nosso próximo com misericórdia, com amor. É uma consequência, o amor é uma consequência de ter conhecido o amor de Deus. Verso 16, ele continua: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então Paulo coloca aqui duas realidades: a realidade do espírito, aonde habita o Espírito de Deus, e a realidade da carne, ligada ao ego exaltado. Então nós podemos dizer que a carne, ela é o nosso ego. E ele vai colocar aqui, e ele está colocando aqui, que quando o ego quer ser religioso, quando o ego quer agradar a Deus, quando o ego quer mostrar para Deus a sua fidelidade, essa pessoa, na verdade, está na carne. E a única coisa que ela consegue é fortalecer ainda mais o pecado que está nela. É por isso que Paulo fala isso aqui, que nós devemos andar em espírito. Se andarmos em espírito, não cumpriremos os desejos da carne. Verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. O espírito nos leva a confiar na justificação em Cristo, na graça de Deus. Mas a carne quer que nós confiemos na nossa própria fidelidade. Em outras palavras, tenhamos fé em nós. Porque é isso que a religião faz. Ela, ao invés de levar as pessoas a compreender que a única forma de salvação é aquela que nos é dada gratuitamente por Deus em Cristo, e que esse é um grande engano que caracteriza todas as religiões humanas, inclusive o cristianismo. Essa ideia de que nós podemos ser melhores, essa ideia de que nós podemos ser fiel, essa ideia que a nossa fidelidade pode nos fazer merecer a salvação. Quando fazemos isso, a única coisa que conseguimos é inflar mais ainda o nosso ego. Porque certamente o ego religioso, ele é muito pior do que o ego daqueles que estão vivendo no pecado. Porque a pessoa que se exalta dentro da religião, ela está dando outro nome para o pecado. Ela está chamando o pecado de santidade, ela está chamando o pecado de fidelidade, e nessa hipocrisia, tal não é salvo. Vamos continuar. Verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, agora presta bem atenção. Observe aqui que todas as obras da carne estão relacionadas a um ego exaltado. E ele começa a dizer aqui: o adultério, a prostituição, que é uma forma de abuso. E esse é um ponto muito interessante, porque muitos quando leem isso aqui, essas palavras, elas não percebem que o problema do adultério é a infidelidade. Que o problema do adultério é um ego que acha que pode passar por cima do outro. E a prostituição é a mesma coisa. O que é a prostituição? Pessoas que por determinada circunstância de exclusão acabam tendo que, para viver, vender o seu próprio corpo. E a Bíblia sempre condenou não tanto a prostituta, mas quem abusa dela. E aqui é uma questão importante, né?
E muita gente não entende essa parte. A Bíblia condena a prostituição porque a prostituição é uma forma de abuso, é uma forma de exclusão profunda das mulheres. E só existe prostituição porque existe quem alimenta isso aí. E aqui Paulo está falando que isso é obra da carne. Isso tem a ver com o ego inflado do homem. E ele continua, a impureza, ou seja, a segunda intenção, o motivo escuso, a lascívia, que é a atitude de se colocar como conquistador, como aquele que quer ver as mulheres aos seus pés. Isso aqui é um problema sério, porque isso tem a ver com o ego. Tudo isso aqui da obra da carne é obra do ego. A idolatria, essa é a própria expressão, né, do ego exaltado. A idolatria, primeiramente de si mesmo, mas também daqueles que nós gostaríamos de ser como eles. É impressionante como o ser humano, ele idolatra a si mesmo, o seu próprio ego, e muitas vezes ele admira aqueles que estão numa posição que ele gostaria de estar. Então, a idolatria é uma obra da carne. E que está ligada também à autojustiça, né? A idolatria de si mesmo. Feitiçaria, que é amaldiçoar os outros, né? Jogar maldição, desejar o mal. Isso só acontece quando o nosso ego é ferido. Se nós estamos na carne, nós certamente, ao sermos confrontados, ao sermos colocados no nosso lugar, pela vida, pela circunstância ou por pessoas, nós nos voltamos contra pessoas e desejamos o mal. Alguns que até oram, aquele tipo de oração, pesa a mão, Senhor. Isso aí é feitiçaria, que é também uma obra do ego exaltado. E aí ele continua, inimizades, porfias, que são contendas, emulações, que são dissimulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Essa questão é muito interessante. Essa palavra heresia, ela, no original da língua que foi escrito, ela significa partido. E ela está por trás da intenção de fazer seguidores. Então, para mim fazer seguidores, eu tenho que ter um ensino diferente. E esse ensino que Paulo está combatendo aqui, de que as pessoas precisavam se circuncidar ou obedecer à lei, isso é uma heresia. Ela é uma heresia por quê? Porque tira os olhos das pessoas de Cristo e coloca no ego desse que prega esse ensino, que só tem um objetivo: fazer seguidores. Que só tem um objetivo: se apropriar da fé das pessoas. Por isso que Paulo fala aqui, né? Que desejava que esses que fazem isso fossem cortados. Esses que querem prender as pessoas com esses ritos, né? Do judaísmo, circuncisão, obediência da lei. Esses caras, eles são chamados de hereges. Não é porque eles têm um entendimento diferente, mas é porque eles estão fazendo seguidores em torno desse ensino e se tornando um grupo totalmente isolado dos seus irmãos. Naquela ideia, né? Nós interpretamos mais corretamente, nós entendemos melhor, que é a base de todo o sistema denominacional. Todo o sistema denominacional que divide o cristianismo é heresia. É heresia, porque a partir do momento que eu imponho uma interpretação, seja lá sobre o que for, e eu isolo aqueles que me seguem dos demais, então isso é heresia. E heresia é obra da carne, porque por trás da heresia está o desejo da exaltação de líderes, né, que querem ser seguidos e coisas assim. Mas olha o que ele fala no verso 22.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. E esse fruto só pode aparecer nas nossas vidas se nós crucificarmos o ego. Sabe aquele ego exaltado? Ele precisa ir para a cruz. Na verdade, isso é a verdadeira obra de salvação. É quando nós nos identificamos com a morte de Jesus, nós somos incluídos naquela morte, e o nosso ego é morto, é mortificado. E aí podemos ver claramente, com discernimento do Espírito, quando é que muitas vezes nós estamos agindo movidos pelo ego. Então, o ego está por trás da obra da carne, assim como também essa heresia de se achar que nós podemos ser justos diante de Deus pela nossa fidelidade. Vamos terminar aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Se você comparar essa lista aqui, que é o fruto do Espírito, que é o amor, com todos os seus desdobramentos, é um fruto só. Paulo não fala os frutos do Espírito. Ele fala de um único fruto, que inclui, primeiramente, o amor. E esse amor traz alegria, traz paz, traz longanimidade, traz benignidade, traz bondade, traz fidelidade, traz mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória. De volta lá, o grande problema, né? O ego inflado. A carne, o ego exaltado. Não sejamos cobiçosos de vanglória. Paulo prende tudo. É como se Paulo estivesse dizendo, ó, tudo isso que estão fazendo aí tem só um objetivo. Fazer seguidores em torno de homens e exaltar o próprio ego. É como se aquele que prega a autojustiça tivesse com isso, fizesse com isso seguidores, e esses seguidores que também passariam a acreditar nisso, teriam todos o seu ego exaltado, a vanglória. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Paulo então termina dizendo que inveja. Inveja. A verdade é essa, que quando nós começamos a acreditar na nossa própria capacidade de agradar a Deus, quando nós acreditamos no engano, isso é engano, porque a pessoa ela fica totalmente enganada. Porque ela não vai conseguir ser fiel. Mas ela vai dizer que é. E ela vai julgar os outros. E o que tem por trás de tudo isso? Uma disputa de egos. E a disputa de egos é a principal consequência do pecado. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 3. Por isso o homem passou a dominar a mulher, porque o homem, por causa do pecado, passou a se achar superior e acabou submetendo a mulher ao seu controle. E aí toda a desgraça que tem no mundo, escravidão, guerras, tem a ver com isso. Então, o pecado o problema do pecado foi resolvido na cruz. E Paulo diz aqui, né? Ele fala, e eu acho isso muito importante. E os que são de Cristo, verso 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Com as suas paixões, seus fortes desejos de exaltação e concupiscência, que são as coisas que alimentam o ego. Domínio, abuso, disputa.
sentimento de que eu entendo melhor do que os outros, sentimento que eu sou mais fiel que os outros, que eu sou mais santo que os outros. Esse tipo de sentimento surge justamente quando nós não fomos crucificados ainda com Cristo. E se nós não fomos crucificados com Cristo, nós não entendemos a cruz de Cristo. Porque Jesus morreu para que o nosso ego também fosse mortificado. Ele deu o exemplo, ele sendo Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, se esvaziou, tornou-se homem. E como homem, ele se submete totalmente ao Pai. E a cruz é o ego sendo desfeito pelo poder de Deus. Então, quando nós dizemos que cremos em Cristo, nós estamos dizendo que nós cremos que quando Jesus morreu, eu também morri com ele. O homem exaltado, o ego, o pecador, também está morto com Cristo. E agora, com esse espírito aquebrantado, nós podemos dar lugar ao amor de Deus e pararmos de querer ser alguma coisa, ser mais que os outros, pararmos com as pelejas, as disputas, que Deus possa ter dado entendimento para nós, nessa manhã que nós lemos esse capítulo, da graça de Deus, da salvação que nos foi dada em Cristo. Que Deus nos abençoe.